Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Cristo, as primícias dos que dormem. Diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Agora eu convido você a pular lá para o verso 35. Na página seguinte, versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouvidar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir daquilo que é incorrupto, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Essa semana nós tivemos um feriado, o feriado de finados. Feriado onde as pessoas, a maior parte talvez por um costume religioso, peregrina para o local onde entes queridos, pessoas que foram e são queridas, descansam, onde os restos mortais de pessoas queridas estão lá depositados. Por isso eu quero falar essa noite a respeito de um assunto que não é quase falado nas igrejas. Não é um assunto que talvez faça sucesso. Na verdade é um assunto que muitas pessoas têm medo. Eu quero falar um pouco sobre a morte e a ressurreição. Por isso o tema da nossa mensagem de hoje é a morte na perspectiva cristã. A morte na perspectiva cristã. Eu não tenho dúvida que esse é um tema que causa um certo incômodo. Muitas pessoas não gostam de falar desse assunto. É um assunto que deixa alguns atemorizados, em outros causa um certo tipo de confusão. É interessante talvez primeiro, porque quando falamos em morte, somos remetidos àqueles que amamos e que já foram tirados de nós. E quem já chorou a dor do luto sabe como é difícil amargar o luto. Quem já perdeu pai, mãe, irmão, irmã, filhos, pessoas queridas, enfim, sabe o quão amargas são as lágrimas do luto. Talvez por isso esse assunto morte seja algo que a gente deixa meio subentendido, deixa lá na gaveta. A gente fala de outra coisa, fala de prosperidade, fala de perdão, fala da cruz, mas não fala de morte. Talvez, segundo lugar, porque falar de morte nos lembre, nos confronte com algo inevitável, a nossa finitude. O ser humano, e isso fica muito evidente no nosso século, tem um complexo de Deus que não cabe nele mesmo. A humanidade assumiu um complexo de Deus, a toda-poderosa. O homem se tornou o todo-poderoso, eu acho que tornou o Senhor da sua vida, o Senhor da sua história. E a morte nos lembra isso, que a qualquer momento a nossa caminhada aqui finda. Por mais Senhor das nossas vidas que queiramos ser, por mais cheios de plano, de poder, de dinheiro, de conquista, enfim, a morte confronta o ser humano e diz em alto e bom tom: você é finito, a sua vida é como neblina, nos diz o apóstolo Tiago, aparece agora e daqui a pouco sopra um ventinho, esquenta o sol, já desapareceu. Interessante, o homem tenta fugir da morte de todas as maneiras. Desde que o mundo é mundo, o homem está empenhado nisso, em enganar a morte, em tornar a sua caminhada nessa face a mais longa possível. Os irmãos terem uma noção, esses dias assisti uma reportagem, uma clínica que funciona meio... A medicina não aprova e nem desaprova. Uma clínica que existe no Texas, nos Estados Unidos, de criogenia. Você ouviu falar disso? Eu achei uma coisa de louco. Já ouviu falar, Denilson? O que é? As pessoas vão lá e pagam centenas de milhares de dólares para, quando elas morrerem, o corpo todo, ou às vezes só a cabeça, ser congelado. Olha que coisa mais absurda. E a proposta é que daqui a 30 anos... daqui a 200 anos, você que combina lá quanto você quer que descongela, a família combina, seja descongelado e aquele corpo seja reanimado, ou a mente, o intelecto seja transferido para um outro corpo. Até aí tudo bem, eles cobram os milhares de dólares e congelam, só que o problema não descongela mais, não sabem o que fazer quando descongelar. Está morto, acabou. A Bíblia diz para nós que Deus conhece os dias da nossa vida. Deus conhece os meses, as horas. Não dá para fugir da morte. A morte vem para o crente, para o não crente, para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco. Nos confronta. Somos finitos. E é interessante a gente observar que cada um reage de um jeito diante desse tema. Para alguns é uma incógnita. Eu não sei nada, não penso nisso e quero que continue assim. Não fale disso perto de mim. Talvez você conheça alguém assim. Para outros, esse assunto é um assunto agorento. Quando você fala de morte, alguém bate na madeira. E bate 3 vezes, né? Opa, está isolado, vira essa boca para lá. Tem gente que morre de medo. Morre de medo, se pela. Para outros é um tabu. Fala de tudo, mas não fala disso. Eu não aceito, em casa não se fala sobre morte. Para outros a morte simplesmente é aniquilação total. Morreu, acabou, então não estou nem aí. Eu digo que morreu, e tudo finda
por aqui mesmo. E interessante, existem também alguns crentes, existem também entre nós, povo de Deus, aqueles que têm medo da morte. Ou você pensa que crente não tem medo de morrer. Eu vejo lá no grupo do WhatsApp da igreja, doeu o dedão do pé, que a gente pede de oração naquele grupo, não está no gibi. Não é? Irmãos, ora por mim que eu estou com a dor de cabeça. Irmãos, ora por mim por causa disso. Irmãos, ora por mim, orem por mim, orem por mim, orem por mim. A gente tem um mal-estar, a primeira coisa que a gente pensa, ai meu Deus, misericórdia, minha vida, Senhor. Né? Às vezes também entre nós há uma incógnita no que diz respeito à morte. E nós acabamos por olhar esse tema por lentes erradas. E isso causa desespero no nosso coração. Isso nos deixa inquietos. Isso traz desassossego ao nosso coração. Então eu quero olhar com você, para esse tema sobre as lentes da ressurreição. Olhar para esse tema morte, pensar esse tema morte, a partir da perspectiva da morte e da ressurreição de Jesus. E aí o nosso conceito sobre o que é morte muda completamente. Esses irmãos de Corinto também tinham uma dificuldade tremenda no que diz respeito ao tema morte. Como bons gregos que eram, eles estavam impregnados de cultura helênica, de filosofia helênica. E a cultura grega dizia para eles: a alma é boa, sua alma é boa, o seu corpo é ruim. A sua alma é algo útil. Então quando você morre, a sua alma se aproveita, o seu corpo se dilui, porque a matéria é ruim. E quando Paulo chega pregando que os mortos ressuscitariam, eles tomam um choque. Vai ressuscitar para quê? Já que o corpo não presta para nada. Então eles tinham uma dificuldade em crer na ressurreição. Se sentiam confusos no que diz respeito à ressurreição. Como vai acontecer isso? É possível isso acontecer? E faço uma observação. Talvez a dificuldade não fosse tanto em respeito à ressurreição de Cristo, mas a respeito da própria ressurreição deles. Como que isso vai acontecer? Se o nosso corpo é ruim e a alma se liberta desse corpo ruim, vai voltar para quê? Então eles tinham grandes dúvidas, grandes dificuldades, a ponto de Paulo dizer no verso 35, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos, em que corpo vem? Estavam cheios de dúvidas a respeito da morte. Quando nós encaramos a morte na perspectiva cristã, ao invés de medo, você vai ter esperança. Quando a gente aprende a olhar a morte, esse acontecimento que está ao redor, e não tem como fugir disso, na ótica da fé cristã, a gente troca o medo pela esperança, e o nosso coração encontra paz. Então quero olhar algumas coisas com você nesse texto. Temos esperança na morte, irmãos, primeiro porque a ressurreição de Cristo é o penhor da sua ressurreição. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é a garantia da sua ressurreição. A ressurreição do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador, é a garantia da ressurreição de todos aqueles que o têm como seu Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo faz uma denúncia. Havia um disparate, havia um desacerto muito gritante na comunidade de Corinto. Como eles podiam crer no Evangelho e não crer na ressurreição? Como era possível receber a mensagem do Evangelho e não crer na ressurreição? Se a mensagem do Evangelho é mensagem de vida, se a mensagem do Evangelho é mensagem de vida abundante, vida aqui e vida na eternidade. Mais do que isso, descrendo da ressurreição deles mesmos, eles estavam descrendo da ressurreição do próprio Senhor Jesus, porque nós ressuscitamos, porque Cristo ressuscitou. A nossa ressurreição é consequência da ressurreição do Senhor Jesus. A nossa ressurreição é corolário, porque Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos. Porque Cristo venceu a morte, você também venceu a morte. Porque Cristo pisou na cabeça da morte, bradou triunfante sobre a morte. Ele compartilha conosco essa vitória, irmãos. A vitória de Cristo é a sua vitória. O brado de triunfo de Cristo sobre a morte é o brado que ele compartilha com a igreja. Não crer na nossa ressurreição é não crer na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a certeza da sua ressurreição. Como o Mestre ressurgiu, nós também ressurgiremos. Às vezes nós erramos, nós chegamos
no velório do cristão e a gente fala, coitadinho, morreu, coitadinho de mim, de você, que ainda temos que correr essa carreira cheia de imprevistos, de intempéries, mas aquele que foi para o Senhor descansou. Não é à toa que o Senhor diz que Ele tem prazer na morte dos justos. Está no seio de Abraão, muito melhor do que eu e você. Respondendo aos coríntios, Paulo afirma que se Cristo não ressuscitou, toda a mensagem que ele estava pregando era falsa. Paulo diz, olha, se vocês não creem, essa mensagem é mentirosa, porque o fundamento dela não tem profundidade. Se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos nos nossos delitos e pecados, e estamos todos condenados. Por isso, em 1 Coríntios, do verso 12 ao verso 19, depois você confere em casa, Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, a minha mensagem é vã. Se Cristo não ressuscitou, o Evangelho que chegou a vocês é nulo, é vão, porque estamos todos perdidos. Olhem para a morte, não com medo, mas com esperança, porque Cristo ressuscitou por você. Você ressuscitará em Cristo. A ressurreição de Cristo é penhor da nossa ressurreição, é garantia da nossa ressurreição. Por essa razão, meu irmão, o cristão não se ressente diante da morte. A ressurreição de Cristo é penhor da sua ressurreição. Por essa razão, o cristão não se acovarda diante da morte. A ressurreição de Cristo é a certeza infalível, inegociável, de que nós ressuscitaremos. Por isso o cristão não perde a esperança diante da morte. Isso faz toda a diferença, toda a diferença, se vamos viver temerosos ou esperançosos. Quando a gente é pastor em cidade pequena, a gente não pastoreia só a nossa igreja, a gente vira meio que pastor da cidade toda. E lá em José Bonifácio eu fiz muitos ofícios fúnebres de gente da igreja, gente fora da igreja, gente espírita, gente católica, evangélicos, pentecostais. A gente perde as contas, porque as pessoas chamam os líderes religiosos. Às vezes faziam um culto aqui com 2, 3 pastores, um culto junto com o padre, enfim, perdi as contas. E eu me lembro uma vez, nós estávamos num culto desses, numa situação dessas, e quando acabou, uma irmãzinha me procurou, uma senhora, e num tom assim de indignação, ela me disse, olha, vocês evangélicos são muito engraçados. Eu falei, Senhor, o que eu falei de errado, né? Acho que eu preguei muito mal, porque está nervosa. Eu falei, por quê? E ela falou assim, vocês cantam quando as pessoas morrem. Eu falei, Senhor, né? Eu falei para ela, né, sorridente, num tom muito amoroso, sabe por que nós cantamos? Porque para nós a ressurreição não é uma possibilidade, é uma certeza. Para nós, ressurreição não é possibilidade, é certeza, é certo, é infalível. Então nós cantamos não para nos despedirmos daquele que morreu, se bem que às vezes tem uns indivíduos que morrem e a gente faz festa, né? Mas nesse caso, nós cantamos para celebrar o Deus da vida, que nos deu vitória sobre a morte. Uns diante da morte apostatam, outros se ressentem de Deus. Por que Deus permitiu meu pai morrer, minha mãe morrer? Por que Deus me fez isso, Deus me fez aquilo? Outros diante da morte procuram solução em outras coisas, né? Vão para, por exemplo, o espiritismo, querem se comunicar com os mortos, fazer contato com o mundo dos mortos, se perdem. Interessante, nesse texto o apóstolo faz 2 analogias para que isso fixe no coração, na mente, que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. A primeira, ele faz uma analogia de Cristo com as primícias. Paulo está fazendo alusão a Levítico 23, verso 10 e 11. As primícias, os primeiros frutos eram levados diante de Deus, e aqueles frutos simbolizavam que a colheita estava próxima. Cristo é a primícia, o primeiro que ressuscitou, anunciando que todos os que estão com Ele ressuscitarão. A segunda analogia, Paulo usa Gênesis capítulo 3, versos 17 e 19. Se pelo primeiro Adão todos caíram, se pelo primeiro Adão adentrou o pecado no mundo, e o homem passou então a sofrer como o dano da morte, pelo segundo Adão, Cristo, nós somos libertos da morte, e agora a vida abundante. John Bunyan, autor do famoso livro O Peregrino, diz algo muito lindo.
A morte não é o fim da vida, antes é simplesmente a passagem de uma prisão para um palácio. A morte não é o fim da vida, é a passagem da prisão para o palácio. Por isso nós cantamos, por isso nós louvamos a Deus até diante da morte. Por isso temos esperança, por isso temos confiança. Quando nós olhamos a morte dessa perspectiva, sabe o que a gente entende? Que a vida não é o aqui e agora, a vida é o que está por vir. Quando a gente olha para a vida nessa perspectiva da ressurreição, porque Cristo ressuscitou, você e eu vamos ressuscitar, a gente entende que o melhor não é o aqui e agora, o melhor está por vir. A vida verdadeira, a felicidade verdadeira, nós não conhecemos, está no celeste por vir. E a gente então para de ter apego a essa vida, a gente para de ter esse apego exagerado a nós mesmos, aos bens, às coisas, a essa vida que agora que escapa pelos vãos dos dedos. E a gente começa a se alegrar com o porvir. E aí, meus irmãos, nós podemos dizer, vivendo ou morrendo, estou feliz porque estou em Cristo. E em Cristo a vida começa depois do aqui e agora. Por isso Paulo diz no verso 19 do texto que nós lemos: se a nossa esperança em Cristo é só para esse mundo, para essa vida, somos infelizes. Aliás, ele diz: os mais infelizes de todos os homens. Quando a gente entende isso, a gente descansa o coração diante da morte. E falo isso por experiência, por testemunho que Deus me permitiu ver. Quero compartilhar com vocês. Eu não conheci pessoa mais valente do que uma mulher chamada Márcia Cristina Bonfante. É que por acaso foi a senhora minha mãe. A minha mãe, para os irmãos terem uma ideia, quando a gente veio para o interior, quando a gente foi daqui para lá, nós passamos muita dificuldade. E quem passou dificuldade sabe que passar dificuldade, quando eu falo dificuldade, é não ter comida. A gente passa dificuldade, às vezes a gente pensa, não comprou o chocolate da semana. Não, dificuldade é não ter comida. De vez em quando aparecia uma mistura, aparecia uma carne. E muito tempo depois eu fui saber que aquela mistura que tinha lá, de vez em quando ela trabalhava de copeira naquela época, na Santa Casa, São José do Rio Preto. Ela pegava os restos da copa, fazia um pacotinho, um embrulho, escondia na bolsa dela e passava na guarita e passava na onde ficava o cartão, orando para o segurança não revistar a bolsa dela. E ela passava, naquele dia tinha um pouquinho de mistura em casa. Esse era o tipo de mulher que era minha mãe, que nunca desamparou os filhos. Minha mãe criou os 2 filhos, virando noites e mais noites numa máquina de costura. Eu ia dormir, acordava e ela já estava lá, cansada, abatida, com olheiras. E você sabe, ela adoeceu. E muitas vezes eu vi minha mãe virar um farrapo humano. Fez 3 químios, a mais fraca, a média e a mais forte. Na última vez ela parou porque ela estava ficando cega. Algumas vezes eu fui chamado para ir na casa dela. Meu padrasto falava: vem aqui orar com a sua mãe, pelo amor de Deus, porque ela não dorme. Aí eu estacionava o carro lá 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu escutava lá de fora os gritos dela. Isso foi 5 anos. 5 anos. Aquela vez que ela esteve aqui, ela estava num pico, porque ela alternava muito, muitos picos, Virava um farrapo, ficava bem, virava um farrapo, ficava bem. Mas no fim agora ela estava bem ruim. E a Neuda esteve lá, viu no hospital, com oxigênio, muito ruim. E na última semana de vida ela ficou no cuidado paliativo. O nome já fala tudo, cuidado paliativo. Para acabar de morrer. E numa tarde eu fiquei sozinho lá com ela e eu peguei nas mãos dela e eu chorava copiosamente. Eu não conseguia parar de chorar. Aí ela acordou, olhou para mim e falou assim: está chorando por quê? Não chore por mim. Não chore por mim. Eu pensei: puxa, como não chorar por você? E ela falou assim: sabe como eu me sinto? Eu falei assim: como, mãe? Como você se sente? Eu pensei que ela fosse reclamar. E ela falou assim: é como se a mãe estivesse fazendo uma viagem longa, empoeirada, cansativa, muito cansativa. Mas agora eu estou indo para casa. E imediatamente eu pensei: como você vai para casa, coitado de você? Você está com sono, está com fralda, está com feridas no corpo todo. E antes do pensamento se concluir na minha mente, ela falou assim: porque Jesus está me esperando. Eu estava falando da casa dela,
José Corpo Fácil. Está falando da glória. Daí ela deu um sorriso, o sorriso mais lindo que eu já vi na minha vida, virou para o lado e dormiu. E essa foi a última vez que eu falei com ela consciente. A certeza da salvação faz essas coisas. Faz a gente sossegar o coração. E dizer, se eu for hoje, eu estou indo para casa. Se eu for daqui a pouco, eu estou indo para um lugar muito melhor desse no qual eu me encontro. É estarrecedor para qualquer indivíduo encarar a morte sem a certeza da ressurreição de Cristo e em Cristo. Quando olhamos a morte a partir da ressurreição de Cristo, entendemos que a vida não se resume ao aqui e agora. A morte não tem a palavra final. A palavra final é do Senhor. Por isso João 11,15 disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, verá. Segunda coisa que a gente aprende nesse texto, a morte já foi vencida por Jesus. Versos 54 e 55, esse hino de vitória que Paulo entoa. Olha o que está escrito aí, verso 54, olha na sua Bíblia. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Olha o brado de vitória, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Cristo já venceu a morte, meus amados irmãos. Jesus triunfou sobre a morte, e agora Ele tem nas mãos domínio total sobre a morte, sobre o inferno. Por isso Apocalipse 1, 17 e 18 diz, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. A morte já foi vencida por Cristo. Amados irmãos, então a pergunta é, então por que nós morremos? Se a morte já foi vencida, por que nós morremos? Embora, presta atenção, embora ainda a morte arranque dos nossos braços as nossas pessoas queridas, a morte já tem a sua derrota decretada. A derrota da morte é questão de dias. A derrota da morte já foi bradada pelo Senhor. O desígnio de Deus já foi dado, já foi explícito. A sentença já foi dada por Deus. No que diz a morte, a sentença é derrotada, vencida, aniquilada. Mais dias ou menos dias, a sentença não muda, já foi derrotada. A morte não é mais a toda poderosa. Ela tira a vida, tira, mas ela não mata. Tira a vida, tira a minha vida, tira a sua vida, tira, mas não mata, porque em Cristo nós podemos morrer em paz, sabendo que a morte não mais nos aniquilará. A morte foi vencida. A morte foi vencida na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Ele foi o primeiro a ressurgir para nunca mais morrer. Ele ressuscitou com um corpo imortal, glorioso, e nós o seguiremos, pois também receberemos corpo semelhante à sua glória, imortal, incorruptível, espiritual, celestial. O seu fim, o fim do cristão, o fim do crente, não é o túmulo vazio, mas a radiante glória do Senhor. Alguém já disse, quando a morte derruba o cristão, ele cai, e cai no céu. Cai no céu. E por fim, para a gente concluir, a morte para os filhos de Deus é a bem-aventurança eterna, não desespero eterno. Por isso Paulo brada e dá ações de graças no final do texto, verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte é o funeral das nossas frustrações. A morte é o funeral das nossas decepções. A morte é mudança de endereço. Saímos daqui para a casa do Pai. Saímos daqui para o seio de Abraão. Saímos daqui para o gozo do nosso Senhor. É o fim do choro, é o fim da lágrima, é o fim das frustrações, é o fim do desespero, é o fim das doenças, é o fim das angústias. Por isso, meus amados irmãos, nos alegramos, por isso rejubilamos no Senhor. E quando temos essa convicção, aí sim podemos imitar Paulo na sua oração. Para mim, o viver é Cristo, por isso o morrer é lucro. Quem morre descansa em Cristo.
seu espírito é aperfeiçoado para a glória do Senhor. Hebreus 12, 23. Se você morrer hoje, daqui a pouco, se eu morrer daqui a pouco, ainda nesse pouco, o máximo que pode acontecer é você acordar do lado de lá, na glória eterna. O máximo que pode acontecer para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por que as pessoas têm medo da morte? Porque elas não têm certeza para onde vão. Quando a gente tem essa certeza que se eu cair daqui a pouquinho, né, e eu acordo do lado de lá, na presença de Jesus para todo sempre, eu tenho paz no coração. As pessoas têm pavor da morte, às vezes nós que estamos dentro da igreja, porque a gente não sabe direito, ou não crê muito bem, que se nós tombarmos hoje, acordamos do lado de lá na presença do Senhor, na ceia do Senhor, na mesa do Senhor. As pessoas têm medo, vou para onde? Vou como? Que jeito? Quero concluir dizendo, a morte para um filho de Deus não é uma tragédia, não é uma derrota, não é uma infelicidade, é premiação. É a sua chegada à glória, onde ouvirá do seu Senhor: bendito de meu Pai, entra no reino que está preparado desde antes da fundação do mundo. Você encara a questão da morte. Quando nós encaramos a morte por essa lente, a lente da ressurreição, a lente da misericórdia de Cristo, que nos alcança e que nos vivifica com Cristo, que nos garante que a semelhança de Cristo, nós bradaremos vitória sobre a morte, nosso coração sossega. Quero encerrar compartilhando com você um testemunho. Abra o seu Cantar Todos os Povos, no hino 208. Aí na sua Bíblia, 208. Você conhece esse hino? Quem conhece? Deixa eu ver. 208. Está vendo aí pequenininho o nome do autor do hino? Achou aí? Horatio Gates. O quê? Spafford. Cris aqui é uma poliglota, ajuda a gente. Olha o que diz a letra desse hino. Se a paz mais doce eu puder desfrutar, se a dor mais forte eu sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu serei. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aí a gente fala, tá bom por aqui, no verso 2, né? Embora me assalte o cruel tentador, e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Jesus canta essa música no quarteto? Então eu vou desafiar você a cantar essa música e vir cantar aqui a próxima vez. Se não cantar essa música, não vai cantar aqui mais. Pronto. Aí vem o verso 3, né? Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. Valeu, meu Senhor, ó, que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Aí vem o verso 4. A vida é o anseio do meu Salvador. Ao céu Ele vai me levar. Essa salvação é certeza de ressurreição, certeza de vida eterna. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Se você estivesse no dia mais feliz da sua vida, você escreveria uma letra semelhante a essa? Semelhante a essa? Esse cara escreveu esse hino numa situação um tanto quanto complicada. Ele era um advogado, investiu em imóveis e um grande incêndio consumiu quase todos os seus bens. Aí ele lutou alguns anos para reconquistar o conforto da família. E quando ele se estabilizou de novo, depois de 3 anos, ele programou uma viagem. E ele comprou passagem para a esposa e para as 3 filhas, isso é verídico. Comprou passagem para a esposa e para as 3 filhas, e por motivo de trabalho ficou para encontrá-las depois. Iam dos Estados Unidos para a Inglaterra. Então embarcou toda a sua família e voltou para sua casa. No meio do caminho, o navio onde elas estavam colidiu com outro navio. Naquela época, né, outro século, o socorro era muito lento, as coisas eram muito lentas. Morreram 226 pessoas naquele acidente, 226. E de repente ele recebeu um telegrama na casa dele, da esposa que chegou na Inglaterra.
E o telegrama curtinho dizia: salva, porém sozinha. Salva, porém sozinha. As 3 filhas morreram naquele naufrágio. E ele adiantou a viagem, comprou passagem e foi encontrar com a esposa na Inglaterra. Enquanto ele passava pelo lugar onde foi o naufrágio, ele começou a escrever esse hino. Aí quando chegou na Inglaterra, a letra do hino estava pronta. Como uma pessoa, gente, que tem todos os filhos arrancados dos seus braços. Era para ser uma viagem de férias. E ele recebe um telegrama da esposa: eu estou vivo, mas estou sozinha. Morreu todo mundo. E ele me escreve um hino desse: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. Como isso? Certeza de ressurreição, certeza de vida eterna, certeza de que com Cristo nós somos vencedores sobre a morte. E aí o desespero se torna esperança, e a dor do luto se torna esperança, e a saudade do luto se torna esperança. Você sai daqui hoje e nunca mais sofra pensando na morte, mas que você glorifique a Deus, porque você já venceu com Cristo Jesus a morte e o seu aguilhão. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém.